Você sabia que, segundo o Sebrae, com base em dados do IBGE, o percentual de empreendedoras em relação ao total de negócios chegou a 34% no Brasil no ano passado? São mais de 10 milhões de mulheres donas de seus próprios negócios, algumas por sonho, mas muitas também por necessidade. E nesse cenário, vamos falar de um tema inspirador, que não é apenas sobre o empreendedorismo feminino e os seus desafios, mas também sobre a história da Alexandra Cassoni, que depois de empreender com sucesso, hoje se dedica totalmente a ajudar a revolucionar a vida das mulheres, inspirando a autenticidade para as suas realizações. E como ela faz isso? É o que ela vai nos contar. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. Eu sou o Márcio Oliveira e como o Thiago já falou aí, a gente tem a alegria aqui de receber a Alexandra hoje. Então, aproveita, fica com a gente, já curte, compartilha esse episódio aí para todo mundo que você conhece, porque esse tema, ele é de fato importante, tá bom? Então, faz isso aí enquanto você curte a nossa vinheta. Tomamos um café? A Alexandra é empresária, investidora, ex-atleta, mentora e conselheira estratégica. Começou bem cedo a sua carreira, quando aos 15 anos começou a trabalhar como promotora e degustadora de doces na Flor Mel, até se tornar a CEO da empresa. Deixou o comando da Flor Mel Alimentos, da qual continua sócia e conselheira, para ingressar em uma frente de mentoria de alta performance para mulheres empresárias. E agora criou o Clube A mentoria que quer ajudar a revolucionar a vida da mulher, inspirando a autenticidade para suas realizações. Além disso, ainda se dedica a projetos como o Shark Tank Brasil, onde participou como convidada na 8ª temporada. A Alexandra também é sócia na Semeali e investidora na Santonina. Alexandra, seja muito bem-vinda ao Debate no Café. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com o Thiago, com o Márcio. Vamos ter, com certeza, um bate-papo incrível, junto com o café, eu acho que essa é a proposta. Espero aí colaborar, contar um pouquinho. Junto com o café, vamos brindar já? Vamos fazer esse brinde já. Vamos fazer esse brinde gostoso aí, vai, ó. E brinde em casa aí, quem está nos ouvindo, vai brindar também. Um brinde. Café, porque café é bom. Quentinho. Café faz cultura, nostalgia, aconchego, né? Tão bom. Tudo. Muito bom. Então tá bom. Bom, Alexandra, ouvindo o Thiago falar, e também a gente teve uma nossa conversa, cara, você começou cedo, né? Eu falo que eu comecei a trabalhar cedo, com 15 anos também, eu era office boy já. Mas a gente falou 15 anos, mas até começou um pouquinho antes. Mas conta pra gente um pouquinho essa sua história, como que você começou tão cedo, virou CEO da Flor Mel, fez essa mudança toda, mas conta um pouquinho essa sua trajetória. Ex-atleta ainda no meio disso tudo, e não é atleta qualquer, não é o atleta de final de semana que sou eu, né? Você foi atleta mesmo. Conta pra gente um pouco disso aí, como que você fez tudo isso, a sua trajetória. Legal. Acho que sempre é bom a gente vir da base, porque a gente não chega onde eu estou, né, sem ter construído e feito uma jornada. Eu acho que essa base fala muito sobre a Alexandra, né? Eu venho de pais, mas, Thiago, pais muito batalhadores, assim, sabe? Sempre trabalharam muito e sempre trabalho dentro de casa, a princípio, no momento que eu entendi, enquanto criança, pré-adolescente, que eu entendi de fato o trabalho era e representava, ele vinha na minha casa como uma necessidade de sobrevivência, era para comida dentro de casa. Meus pais tiveram 5 filhos, na ocasião nós éramos em 3, depois vieram os outros 2. Então o trabalho, no primeiro momento, ele não veio de uma forma, sendo muito verdadeira, de uma forma onde eu fui buscá-lo. Né? Foi romântico, assim, aquela coisa, quero ir trabalhar disso que eu vou buscar, ganhar meu dinheirinho, né? Não existe isso. Meu pai, eu não via meu pai quando ele acordava 4 horas da manhã, para começar a fazer, ele quem produzia os doces típicos brasileiros, a cocadinho, o doce de leite, né, esses doces que vendíamos, e a minha mãe tendo que lidar com a parte administrativa, financeira, uma empresa muito pequena, que nasce dentro de casa,
E aí os filhos, 2 filhos mais velhos, que na ocasião eu e meu irmão, a gente era uma forma de ajudar. E a forma que eu encontrei de ajudar usando do meu dom, que eu sempre fui muito comunicativa, me relacionava muito bem com as pessoas. Eu estudava escola pública e meu produto era um produto que já na ocasião, mesmo com açúcar orgânico, ainda não tinha versão zero, porque aí é onde eu entro, vou fazendo toda a transformação. Mas já era um produto de valor agregado. Então, eu entro no trabalho para ajudar, colaborar, de uma forma muito... não foi tudo muito despretensioso. Eu sempre falo que esse meu início, dos meus 11 aos 14, foi muito despretensioso. Era somar, ajudar, eu via o sofrimento dos meus pais, aquela luta, aquela batalha, minha mãe chegava estressada com aquele tanto de filho. E eu trabalhava em casa, eu ajudava, eu trabalho literalmente, assim, né? Fazer o que eu tinha que ser feito. Aí, aos 15, é onde é uma data corte na minha vida, porque eu fui emancipada, então foi algo muito concreto, assim, sabe? Eu fui emancipada, poderia ter sido meu irmão mais velho, mas fui eu. Eu sempre falava, aí eu já tinha uma visão clara que eu queria empreender, eu tinha uma visão clara que era aquele negócio de família que eu ia fazer dar certo. Meu irmão já tinha um outro ideal político, para uma outra linha de raciocínio, e aos 15 eu me declaro oficialmente minha jornada mesmo de carreira. Só que esse meu teste aí dos meus primeiros 4 anos, aos 11 e 14, foi que eu cuidei do maior patrimônio, que era o meu cliente. Então, eu sempre gosto de contar, porque foi ali meu início, né, de abordar um cliente, de vender, de entender que quem comprava eram os pais dos meus amigos, não era meu amigo que não tinha dinheiro nenhum, o jeitinho Isso de é vender. legal, hein? Né? Então, foi por necessidade, mas também nunca foi imposto pelos meus pais. Eu tenho muito um cuidado de falar isso. Poxa, uma criança de 11 anos trabalhar? Não era um trabalho formal de carteira registrada, não era isso. Era uma forma de colaborar, ajudar e cada um fazer do seu jeito. Tanto que eu vendia muito mais que meu irmão, muito mais que meu irmão. Quando eu, aos meus 15 anos, começo a trabalhar como vendedora, promotora e degustadora, meu irmão já tinha passado na USP, em Ciências Sociais, em São Paulo, nunca esqueço disso. E aí eu falei, eu sempre fui muito competitiva, eu sempre competia muito comigo mesmo, ainda mais com o irmão, né? E aí eu falei, meu irmão agora vai vender muito mais, porque ele tem uma audiência, vai trabalhar com um monte de gente da faculdade, e a gente começou a mandar uns folders para ele vender. E eu vendia, aí eu comecei a me desafiar a vender muito mais, né? Porque ele não, eu falava, nossa, você tem tanta gente, ainda eu vendo mais que você em Franca, no interior de São Paulo. Então, foi muito assim, mas eu sou muito grata por essa passagem, eu aprendi a amadurecer demais, demais. Muito bom. O legal é que você vai trazendo, né? Você vai descobrindo cedo, coisa que a gente vê nas empresas hoje, muitos profissionais hoje que ainda não percebem, né? Quando você falou do cliente, entender que é o cliente que no final das contas sustenta o negócio, quem compra, quem consome, mas quem compra, quem não compra, enfim. Hoje a gente teoriza demais muita coisa, né? Coloca muita academia em algumas coisas, esquece da prática, o executivo não levanta lá da cadeira confortável e vai, né, na prática fazer a coisa. Isso é legal, legal mesmo. Muito bom, Isso parabéns. foi uma curiosidade que eu acho que isso marca muito uma das minhas maiores conquistas, assim, foi o privilégio de ter feito o que eu fiz aos meus 15 anos, porque com esse contato com o cliente, Márcio, eu pude escutá-lo, né, com a escutativa, o que ele de fato queria. Então, nós só tínhamos 12 tipos brasileiros. Ao demonstrar e degustar, cada 10 pessoas que eu demonstrava, porque eu tinha que fazer a venda acontecer, 5 gostavam de doce de leite cocada, mas 10 perguntavam se não tinha chocolate. Porque a sobremesa que eles criaram era chocolate. E aí depois eu quero contar mais para frente, mas isso fez, né, com todo um processo de construção, a gente tem hoje bombons era mais vendido do Brasil, né? Então, esse contato com o cliente, quando você verdadeiramente escuta, executa, né, o que ele precisa e soluciona com inovação simples e resolutiva, os resultados vêm. Isso com certeza acontece. A gente falou de propósito aqui, né, Thiago? Acho que o episódio anterior a gente falou com o Pedro Campos sobre propósito e marca. E no final das contas, o melhor propósito que toda empresa deveria ter, ou se a gente pode definir um propósito que toda empresa poderia ter, acho que é isso, né? Que é entender e gerar satisfação no cliente, né? Como que você vai gerar satisfação? Você tem N maneiras, cada negócio tem o seu. Mas ali entender, ouvir o cliente e, de fato, gerar satisfação nele. É aquele que é o foco no cliente mesmo. Isso é o customer centric, né? Não é o foco no umbigo, o foco no produto, né? O foco em si mesmo. Isso é legal e acho que isso já é um bom aprendizado aí na prática, né? Como funciona mesmo.
né? E quando a gente olha a Flor Mel lá do que você começou e que ela se tornou, a gente vai falar um pouquinho também, mas a gente vê, funciona, gente, aqui, ó, é um caso, funciona, né? Com certeza. E, Alexandra, você passou tua carreira, né, na Flor Mel, quando você começa, né, degustadora, vendedora, depois você passa a ser gerente de inovação, depois diretora, depois CEO. Para quem está nos ouvindo, conta um pouco para a gente dessa trajetória, né? Se não me engano, foram 20 anos que você, né, atuou na Flor Mel até alcançar CEO da empresa. E conta um pouquinho dessa trajetória, e depois já vou até colocar a segunda pergunta aqui para você. O que te faz deixar a Flor Mel, depois de tanto carinho, né, que a gente coloca em alguma coisa que é nossa? Eu sei, eu tenho a sensação que você fala, eu compartilho disso daqui que você está falando. Eu vivi algo parecido também, né, nessa idade, então eu entendo, né, que também tem uma coisa, vou deixar para trás tudo que eu construí. Conta pra gente um pouco disso, se você puder falar dessa carreira, e o que te move a fazer essa transição para mentoria para mulheres especificamente. Legal, muito bom, Thiago. Eu acho que se eu fosse pensar numa linha de tempo, né, de vendedora, né, hoje como mentora, empreendedora, investidora, foram 11 anos, assim, muito consistente. Eu falo que minha jornada, ela se deve muito a 4 grandes ciclos. Então, eu aprendi muito que eu tinha que tornar cada ciclo relevante para que eu desse um próximo passo. Então, de vendedora, degustadora, promotora, me fez ter uma relevância de visão de negócio, de visão de vendas, de visão de marca, de produto, e aí é onde me endossa ali como, né, eu assumi toda a gestão de inovação. Inovação conectada com vendas, com marketing, né, enfim, com um contexto geral. E aí esses grandes marcos foi o que me capacitou em nível de competência, porque a gente só adquire competência praticando. Senão você só fica no estado de consciência. Então esse bate-papo vai chegar a muitas pessoas, então já até peço para que você compartilhe com muitas pessoas, com certeza as pessoas despertam alguns gatilhos de consciência. Mas para que ela consiga materializar a realidade, vai ter que ir para a competência. Então, a indústria, meu primeiro ciclo, depois de vendedora e promotora, eu fui para a parte da indústria. Então, eu vivi 8 anos de indústria. A indústria me ensinou de processo, de melhoria contínua, ela me ensinou sobre controle e garantia de qualidade, ela me ensinou a liderar gente, porque chão de fábrica são pessoas, muitas vezes, que a forma como a informação chega, o com quem você fala, é diferente com quem você lida para negociar, para fazer uma venda, ou para uma expansão de um negócio, ou vende um plano estratégico. Não, você está vendendo uma atribuição, uma responsabilidade, uma contribuição. Então, eu aprendi a liderar, me formei tecnicamente. Então, assim, eu gosto muito de reforçar que eu não cheguei aqui sem ter me preparado, eu não cheguei aqui sem ter estudado pra caramba, eu não cheguei aqui se eu não tivesse acessos incríveis e se eu não tivesse um grande time. E nessa etapa da indústria foi aonde tecnicamente eu me capacitei. Aí eu fiz nutrição, aí eu fiz técnica de engenharia, aí eu fiz 18 cursos técnicos, fisicoquímica, análise sensorial, me especializei em chocolate, correspondendo à súplica, né, a necessidade que meu cliente queria de chocolate. Então a indústria me deu o poder da transformação. Eu entendi que de um insumo, de um ingrediente, eu conseguia chegar lá na mesa do consumidor, lá na mesa do Thiago e do Márcio. E aí, exatamente aos meus 18 anos, eu assumo a direção de negócio, porque eu já tinha a visão do cliente de vendas, eu tinha a visão da ponta a ponta do produto, que eu falo que é o P&D, pesquisa, da pesquisa até o desenvolvimento, e aí eu entrei para o quê? Para a parte da comunicação, do marketing em si, como construir e posicionar essa marca. E aí foi um ciclo maravilhoso na minha vida, maravilhoso, assim, onde eu me encontrei. Eu falo que a indústria, ela me preparou, a marca, ela me consolidou, porque aí eu entendi a Alexandra, falei, eu nasci para isso, nasci para liderar gente, marcas, negócios, inovações. Eu não quero estar lá no operacional, no chão de fábrica, eu sou muito expansiva, eu gosto de movimento, eu não gosto de ficar fechada muito no lugar. E aí depois, meu terceiro ciclo foi a parte da distribuição. E aí eu falo que esse me amadureceu. Esse me amadureceu muito. O varejo te amadurece muito, porque nada é como você quer. O outro não vai falar o que você quer escutar, você vai ouvir o que ele é tudo muito intencional, são vários modos operantes. E aí, gente, eu estou falando de uma menina
de 18 para 20 anos, exatamente foi esse meu ciclo, que assim, eu dava all in, eu viajava de norte a sul do Brasil, porque eu falava com meu pai desde meus 15 anos, eu vou levar a Formel de norte a sul do Brasil. Eu tenho essa fala gravada aos meus 15 anos. Eu vou levar a Formel de norte a sul do Brasil, e ela vai ser uma das maiores empresas do seu segmento. E aí eu falo o poder da nossa força, assim, da palavra, né? Eu repeti, meu pai, para que isso? Por que você quer fazer isso, filha? Vamos com calma. Meu pai, a gente faz produtos incríveis, a marca é incrível, você vai ver chegar lá. E aí a distribuição começou a me dar essa visibilidade, que isso era possível. Aí eu comecei a abrir supermercado, saí na época era Ponto Natural, canal especializado, e aí é só para isso que a gente vendia. Então a gente, estado de São Paulo, vendia os pontinhos. Não, a gente tem que estar no supermercado, a gente tem que estar no farmácia, a gente tem que estar no cash and carry, a gente tem que estar no key account. Eu comecei a me preparar tecnicamente, comercialmente falando, porque vendas é literalmente autoconfiança, é o poder da sua mente confiar no seu produto e saber quem é o seu cliente, e você tem que ter técnica. Venda tem muita técnica. E aí eu falei, eu quero aprender essa técnica de venda. E aí esse foi um grande gol assim, da minha vida, porque eu já levei alguns nãos do varejo como um todo, mas eu levei muito mais sim do que não. E eu falo que a autoconfiança, você avança quando você vê o progresso. Então, quando eu vendia aquilo que eu não tinha pronto, gente. Eu vendia aquilo que eu não tinha pronto. Eu vendia, falava, como que eu vou entregar essa produção? Como é que eu vou fazer esse trade acontecer? Eu nem sei que eu fui promotora e degustadora, mas eu não tenho uma promotora. Eu vou vender, eu vou ter que ir lá entregar, fazer o sellout acontecer. E as coisas foram dando muito certo. E aí, essa quarta etapa foi profissionalizar. Governança, a empresa já estava maior, já tinha entregue um faturamento da ocasião, já tinha, aos meus 22 anos, já tinha 23 a 22, já tinha um faturamento quase 40 milhões anos, já era uma empresa já mais estruturada, eu já tinha gestores, já tinha um time que eu poderia delegar para sair um pouco mais operacional. E aí essa fase é onde, literalmente, eu venho para profissionalizar, eu entro na minha primeira gestão com a Manakei, com o Oscar Motomura, fazer gestão avançada, aí começo a montar time, e aí é onde eu começo a entender percepção de valor, o que era o mundo de M&A, o que é equity, né? O que uma marca tem valor de fato. E aí eu recebo o convite para assumir como CEO aos meus 23 anos de idade. Meus pais saem do mandato, literalmente assim como na operação, vão para o conselho familiar. Então, esses meus ciclos foram muito, muito pautados em resultado. Eu só dava um próximo passo se eu entregasse, se tivesse relevância para assumir outra frente. Aí, meu último ciclo foi literalmente preparar a empresa para o primeiro deal dela, né? Onde eu venho ali como CEO, esse foi meu ciclo de 9 anos como CEO. Então, imagina que 11 anos eu me dediquei a negócios, vendas, marketing, inovação, né, era construir a marca, produto e vendas. E aí eu sempre tinha pessoas boas no financeiro, operacional. E aí, quando o CEO, eu não mudei essa posição, eu continuei focando no que eu era boa. E aí, meu primeiro diretor foi um CFO. Minha primeira contratação de diretor foi um CFO, porque não era um ponto forte da Alexandra. Eu falei, eu tenho que ter uma pessoa com esse respaldo para eu brilhar do outro lado com o meu time, né? Acho que esse é um ensinamento para todo mundo que é líder aí, como linha de frente, tem que saber o que é bom e o que não é ter pessoas melhores que você, né? E aí, como CEO, para fechar essa parte do ciclo e responder a segunda pergunta, eu acho que foi aonde eu tive mais que me preparar, porque ninguém nasce CEO, ninguém nasce vendedor, ninguém nasce empreendedor. A gente tem um ímpeto, né? A gente tem o dom, mas tem que lapidar, tem que ser direcionado. Aí, aos meus 23 anos, eu começo com a minha primeira mentoria, e aí foi meu primeiro contato, que de fato era ter um educador no lado empresarial. Pessoas que já tinham passado por o que eu ia passar, pessoas que já tinham uma expertise, já tinham uma maturidade. Aí tive vários privilégios, ter pessoas incríveis na minha jornada. Aí eu faço o primeiro deal da companhia, em 19 a gente concebe mesmo esse projeto. A gente fecha o primeiro deal em 2019 com um box. Falei com muitos fundos, muitas multinacionais. E aí eu já estava pronta para falar de M&A. Eu toquei sozinha, tá? Isso está sendo gravado sozinha. Eu, junto com o advisor, pesquisei, fiz toda a triagem, time jurídico, time de advisor. Eu lembro que eu chegava para apresentar para minha família e aí, óbvio, né, a gente avaliava os nossos interesses. E aí eu aprendi muito. E aí, quando, né, para chegar na sua segunda resposta, quando eu inicio esse processo, a Unbox entra, que é do grupo da Magalu, né, o fundo que representa a família Garcia Trajano, né, esse é um fundo, eles têm algumas investidas, acho que são 6 no total. Quando entra o fundo, muda um pouco,
né? Porque aí eu começo a reportar para um conselho, né? Então, assim, mudou um pouco os modos operantes. Foram quase 5 anos reportando para um conselho, foram 4 anos e meio. E aí eu me profissionalizei muito, amadureci bastante também, principalmente a viabilidade. Aí vem crise de pandemia, porque para a gente foi muito dura a pandemia. E aí eu tive que lidar com tudo isso ali ao mesmo tempo, né? Um novo modelo de sociedade, a pandemia. E aí eu já começo a receber alguns convites. Então eu já atuava como conselheira de um negócio familiar de 105 anos, já estava mentora para ajudar algumas mulheres no posicionamento como CEO e diretora, mas muito pontual. E aí quando 2022 eu entrego o resultado, a gente fecha o ano, a gente dá visibilidade em 23, é como se assim, eu já não me encontrava mais naquela legenda, é como se a Formel foi meu primeiro filho. E aí, sabe quando você quer esse próximo desafio e eu não me via tanto mais naquela operação, eu via que existia já outros interesses, eu via que eu poderia continuar colaborando com a Formel, que já existia uma simbiose entre a Alexandre Formel, comigo e com ela, né, com todos. Então, foi uma decisão nada fácil para ninguém, para ninguém. É difícil até hoje, para te falar a verdade, não tem por que mentir. Às vezes gera uns estados de confusão aí para todo mundo, às vezes me procura ainda para, não sei mais, estou na operação, mas eu queria que você resolvesse, ou eu também vejo e quero resolver a operação, mas para eu sair da operação. Então, às vezes tem essas confusões, mas foi um processo muito generoso, porque foram 6 meses, sabe, até achar alguém, aí foi passo a passo. Então, muito importante, é uma definição, isso ser muito bem estruturado. E quando eu fecho, do dia que eu avisei ao dia, meu último dia como executiva, porque eu tinha vários chapéus, eu tinha 3 chapéus, gente, 3 chapéus na Formel. Eu era dona, como o primeiro passo meu foi ser dona, meu segundo passo foi ser executiva, e o terceiro eu era a principal cliente da Formel. Eu consumo Formel todos os dias, então assim, não é uma cliente que eu me conecto a cliente Formel, essa mulher que quer saúde com muito sabor e tal, então eu vou deixar um chapéu, estou deixando um chapéu para executiva, eu vou deixar, mas eu continuo com os outros chapéus. E tá tudo bem. Então, eu comecei a entender esse novo papel. Só que do dia que eu avisei, o dia que eu saí, oficialmente, eu já sabia que era o mundo educacional empresarial que eu ia seguir. Eu tinha acabado de fechar um ciclo de 3 anos com Metanoia, com Roberto Trajano, no mundo de liderança educadora, gestão de nova economia. Aí fui me capacitando com várias metodologias, fui criando os meus métodos, e eu via que eu gostava de audiência, eu gostava de impactar grandes negócios. Minha mãe sempre fala para mim, por que você dá tudo? A pessoa vem te perguntar, você fala tudo. Eu falo, mãe, que bom poder ajudar as pessoas. Se nossa, me sangrei tanto para chegar a aprender isso, errei, voltei, que bom a gente pode dar a direção mais clara para a pessoa. Eu acho que já é do meu dom, e aí entrei, em agosto eu começo, e aí depois a gente responde as outras perguntas, mas eu acho que é um chamamento, assim, se eu fosse definir, é um chamamento de alma, assim, acho que são ciclos, né? Mas não foi fácil para ninguém, né? Acho que agora a gente está conseguindo digerir, quase depois de um ano, a gente está começando a entender melhor. Gente, eu tô ouvindo você falar, eu fiquei me segurando aqui, falando, ela tá com tanta paixão, falando de intensidade, não vou interromper. E tem gente que ainda fala que é sorte, né? Tem gente que é assim, né? Olha só, você com 18 anos assumindo negócio, indo para varejo. Varejo você sabe, né? Assim, varejo é bravo o negócio ali, o povo quer puxar, quer comer, se briga ali por margem, é difícil, não é fácil, arrumar espaço em gôndola não é fácil, sabe a briga que é concorrência e tudo mais, então, e é incrível, né, você conseguir fazer isso, então, para mim, faz todo sentido, inclusive, essa sua trajetória, né, tem tudo a ver, você agora está partindo para um modelo onde, bom, eu ainda estou jovem, olha só, eu estou jovem e olha o que eu trago de bagagem, né, muito maior do que muita gente por aí e tem que passar isso. Agora, me diz uma coisa, você escolheu naturalmente fazendo isso com mulheres, com empreendedoras, porque quais são os desafios? Aí vamos começar a olhar nesse sentido, você vem direcionando para olhar o público feminino, vamos dizer assim, você traz a sua história de vida também, família e tudo mais. Por quê? O que você enxergou? A gente sabe,
o cenário para as mulheres não é fácil, a mulher trabalhar não é fácil, pressão social, a gente vem passando por mudanças nesse sentido, mas é uma mudança cultural que vai levar um tempo grande, assim, né? Tem que mudar gerações para todas as mudanças eventualmente serem consolidadas. O que você tem olhado e como você tem focado nisso e por quê? Eu acho que primeiro, respondendo por quê, tá? Acho que sobre a gente é sempre para o outro, né? Mas fala muito sobre você. Então, acho que primeiro a gente tem que entender essas duas linhas de raciocínio, são as duas vias que se conectam. Essa escolha fala muito sobre mim e essa escolha é muito para o outro, que o outro é a mulher com quem eu dedico e decidi servir ela, né? Com esse acesso sobre o lado empresarial. Eu venho de uma mãe que sofreu muito, assim, sabe? Ela, toda a jornada dela, enfim, foram 5 filhos. Ela sempre foi muito responsável e como ela nunca teve estabilidade financeira e depois vem com a empresa, então eu vi a jornada dela e quando eu assumo todo o negócio familiar, pego como linha de frente, começo toda essa transformação, eu fui muito jogada assim no percurso, porque meus pais estavam sempre muito estressados, exaustos, e eu via que se eu não tivesse me preparado, se eu não tivesse essa consciência para adquirir essa competência de liderar, de gerir um negócio, de direcionar um negócio, eu falo que quem é CEO tem que ter tem que orquestrar um negócio como um todo, eu teria tido insucesso, eu nem parei aqui falando com vocês. Só que eu sou uma de poucas que às vezes tem alguns privilégios, ou que de repente tem esse apetite para risco, eu sou uma pessoa de muito apetite para risco. Então, o fato que primeiro, fala muito sobre a Alexandra, é que eu via que aquela menina que eu falei para vocês, que começou a vender, depois a própria, né, de demonstrar o produto, aí depois vem esse processo de abrir o varejo, que aí você tem que lidar, 99% do quem lidava era homem, então era uma menina muito jovem, tendo que lidar com aquele processo todo. Quando eu toquei o deal da companhia, eu tinha 29 anos de idade, quando eu comecei, porque eu demorei 1 ano e meio até fechar tudo, eu só falei com homem, de advisor, a jiu-jitsu, para todas as pessoas que sentavam comigo do fundo, a Luiz Helena e a Renata do CRM, que até vendeu agora a Copenhague, fechou um deal aí bem importante, foram as 2 mulheres que eu conversei. Então, acho que quando eu olho, é zero para um cunho ativista. Eu nem sou essa mulher, não me encontro nesse campo, por mais que eu acredito que a mulher precisa cada vez mais do seu espaço, tem muitas questões, mas para não desfocar, eu vi o quanto que eu poderia ajudar essa mulher a não fazer a mesma história da minha mãe e tentar fazer um pouco mais a minha história, que eu acho que eu tive algumas oportunidades incríveis, mas eu sempre me preparei para elas e que bom se eu puder ajudar essas mulheres a se prepararem para as maiores e melhores oportunidades dela, porque eu vi uma mãe, minha mãe já teve processos muito difíceis, assim, de exaustão máxima, depressão, etc e tal, e 5 filhos, e a mulher é isso, ela quer cuidar de tudo e de todos. Então eu falei, a mulher, ela pode ter sucesso na carreira, ela não precisa abandonar a carreira dela, a mulher não precisa abandonar os seus filhos, ela não precisa fazer escolhas, ela pode sim entender uma forma de gerir isso com mais eficiência, ela pode sim ter um posicionamento com mais autoconfiança. Então eu comecei a criar métodos e comecei é como se eu fiz uma releitura de tudo que eu vivi, para que forma eu poderia colaborar com cada uma. Então foi uma escolha muito de empatia e ao mesmo tempo de um olhar apreciativo, porque eu aprecio muito os valores da mulher. A mulher, ela é sensível, a mulher, ela é profunda, a mulher, quando ela quer fazer, ela faz de verdade. A mulher, ela tem uma entrega absoluta, um amor incondicional. Então, ela quer trabalhar com mais propósito que o lado só racional. Então, foi muito por isso, essa dedicação e poder levar, assim, tem mulher que, eu não sei quanto vocês sabem, mas eu não tenho pesquisa aqui, mas eu posso falar pelos dados qualitativos de todo mundo com quem eu me conecto, hoje eu estou falando de uma base bem qualitativa de mulheres. A mulher, ela é extremamente insegura, a autoestima abala 100% a performance dela, a questão familiar com carreira, traumas do passado, ela carrega e não consegue desvencilhar isso e quebrar, então se bloqueia ela. E assim, eu estou tendo resultados incríveis, com etapas tão simples que estão para mim, que são difíceis para elas. Eu acho que foi muito por isso. E quando eu falo, olhando agora a mulher, né, para quem eu sirvo, é uma mulher que já tem uma consciência um pouco mais elevada também. Ela precisa conquistar mais a autoconfiança dela, ela quer fazer carreira, mas ela também sabe que ela precisa se cuidar. Eu não pego tanto uma mulher só aquela workaholic, assim, sabe? É uma mulher que... porque cada um tem seu cliente, né?
E aí minha cliente é uma cliente que ela quer empreender, ela quer ter grandes números, ela quer ter grandes resultados, mas ela quer se respeitar, ela quer se conhecer mais, ela quer deixar um legado, ela também quer deixar uma história, ela quer deixar algo sólido, então não é tão aventureira, assim, sabe? Então, eu também falo para essa mulher, porque a gente direciona, né, para quem é o nosso cliente. Sim. Então, acho que vem muito isso. Mas eu sou muito feliz, assim, não vou mentir para dar essa resposta, mas, assim, eu sou praticamente toda semana, eu recebo ofertas, propostas grandes, eu deixo muito dinheiro na mesa para eu abrir minha mentoria para homem. Muito, assim, mas muito, assim, muitos. Então, assim, eu falo que são aqueles ruídos que quer te corromper com um propósito. E aí eu falo, não, meu chamado é para a mulher, assim, é para ela que eu vou servir, esse dinheiro vai vir depois de outra forma, isso não é o mais importante. Então, vários, assim, tá? Projetos grandes, e eu falo, não, esse projeto já é grande, eu tenho que confiar na minha intuição, né? Então, vem também um pouco disso. E, Alexandre, desculpa, Márcio. Não, vai lá. Não, você falou, né, que buscam também para fazer essa mentoria para homem. Existe dentro desse perfil feminino de liderança a possibilidade do homem aprender da mulher e vice-versa? Queria ouvir tua opinião. A gente já falou disso aqui no Debate no Café. Daqui a pouco eu conto para vocês em qual episódio foi, depois da gente escutar a resposta da Alexandra. Ou é algo inato, né? É puro, só a mulher pode ter, enquanto as características masculinas só os homens podem ter. Como é que você percebe isso nas suas mentorias? Então, eu acho que a gente sempre olha os dois contrapontos, né? A gente sempre fala de pontos de vista e a gente fala sobre percepções. E aí, quando a gente fala de pontos de vista, a gente engloba crenças, que são várias, que aí isso é muito individual, independente de sexo, no meu ponto de vista, tá? São valores, a base, a jornada e tudo mais. Mas quando a gente já fala na parte de percepções, de fato, o homem e a mulher, eles acessam coisas de formas diferentes, interpretam de forma diferente, uma mais objetiva. Então, tem muito isso. Agora, eu vejo os dois lados funcionarem com muita eficiência e excelência. Eu vejo muitas mentoras mulheres ensinarem muitos homens e muitos homens ensinarem muitas mulheres. O que eu posso falar com muita propriedade, que são relatos de grande parte das minhas mentoradas, é que o fato de estarmos num ambiente de mulheres, né, que se conectam em prol a um crescimento profissional, de sucesso, com valores, etc. e tal, é que eu começo a criar um ambiente seguro. E aí eu sinto falar isso aqui, mas é verdade. Eu tenho mulheres que fazem, então, em 2 percursos de mentoria, uma que tem muito mais homens, tipo, 70% é homem, então na minha, que é 100% mulher, fala, eu adoraria chegar próximo, por exemplo, do Márcio, e falar, Márcio, eu adoraria entender um pouco mais esse negócio, vamos jantar? A mulher, ela tem alguns bloqueios, e, gente, a gente está falando sobre certo e errado, mas eu nunca fui essa mulher. Eu marcava, estava jantando, ligava pro meu marido e falava, tô jantando com fulano, o cara é assim, o cara entende tudo isso aqui, ele já fez isso, nananana. Mas sou eu, que confio muito em mim, confio muito no meu marido, confio na minha relação. E confio que eu não vou abrir espaço nenhum para que nada aconteça. E graças a Deus, comigo aconteceram poucas coisas na minha vida, mas já aconteceram. Então, a mulher, ela tem algumas crenças, que o homem tem as suas outras crenças, que algumas vezes limita algumas relações de profundidade. Então, eu começo a perceber por alguns relatos. Então, sobre ensinar, eu acho que jamais, acho que os dois podem ensinar sempre. Eu aprendo muito, eu sempre tive mentores homens, aprendi demais, até esses contrapontos, né, da forma de expansão, de percepção e competência, mas eu acho que é uma questão de ambiência também, sabe? Mas é sempre bom, mulher eu até falo, eu preparo ela para lidar com homens, eu sempre tive que lidar, né? Então eu falo que eu tô construindo esse ambiente um pouco mais seguro, assim, sabe? E outro ponto, né? O que eu sirvo e falo é para elas, né? Então é um nicho, assim, é uma coisa muito específica, né? Bem específica. E você, inclusive, criou um... Vai lá, Márcio. Não, eu ia falar, eu acho que era disso, né? Que você vai falar do método. Eu acho que tem um método, mas só antes, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, a gente já falou teve esse debate, né, aqui
no Debate no Café, que foi falando sobre o código feminino de liderança nas empresas, né, que acho que vai compor muito com tudo que a Alexandra está contando para a gente hoje. Naquele episódio 42, a gente falou com a Fabiana de Luna e a Patrícia Dalpra, que elas têm um livro também que vão nessa linha. E aí eu queria, como você já adiantou, né, Alexandra, você tem um método para trazer isso e para dialogar com as mulheres. Era o que eu atravessei aqui, o Márcio queria te perguntar, né, que é o método MAR. Você pode contar um pouco para a gente como que você chega nesse método, como funciona, o que é, como vai ser esse método implementado no dia a dia com as mulheres e nas suas mentorias? Claro, claro. Acho que assim, primeiro, para quem não sabe, ou né, por curiosidade, eu até brinco que se você está aqui ouvindo, né, que tenha, porque no mínimo você é curioso para entender minha história, a jornada, e a curiosidade eu falo que ela é bem mais importante que o conhecimento, né? É o que faz você ir aprofundando. Acabou de falar do código feminino. Deixa eu entender um pouco mais, a pessoa vai e aprofunda. E para quem é curioso, né, o método, para todo mundo que hoje atua no mundo de educação empresarial, é muito importante, não estou falando que é obrigatório, mas é muito importante que seja guiado com métodos. Hoje eu já tenho 15 métodos dentro do meu conteúdo educacional, e o meu primeiro método foi o método MAR, Mulher Autêntica e Realizada, né? Justamente para o autêntico traz o eixo do autoconhecimento, dela se aceitar, dela se compreender, dela se acolher enquanto mulher, enquanto esposa, mãe, no caso, se ela for, e enquanto uma líder empresária. Então, e aí, todo método, o que é um método? É um caminho, é um direcional, uma visão que você dá, que você já percorreu, que aí você estrutura em fluxo, em pilares, é uma forma de que ela consiga ela guia ela, sabe? Para que ela consiga entrar nesse percurso e que ela consiga também ter a competência de materializar e executar isso na vida dela. Então, hoje, 100% de todo e qualquer qualquer introdução que eu faça, vou falar de vendas, vou falar de M&A, nós vamos falar de marketing, nós vamos falar de liderança, tudo tem método. Então, o meu método MAR foi o primeiro justamente para que é o ponto de entrada, o primeiro passo para que a mulher ela se encontre e que a realização dela vem só do quanto ela confia nela, enquanto ela se conhece. Então, a gente percorre ali um caminho muito legal, tá? Só que tem técnicas. Aí, por exemplo, vamos sair do filosófico, porque isso é bem filosófico. A gente vai para um lado mais prático, exato, da coisa do negócio. Então, quando a mulher se sente realizada? Quando ela se sente confiante em ter uma narrativa, saber se vender, saber ser mais intencional, saber falar mais de negócio. Então, nesse método, eu estruturo a base para ela. Eu ajudo ela a se descobrir, eu ajudo ela a treinar narrativa. A narrativa tem técnica. Pode ver lá no Shark Tank, todo mundo tem técnica de pitch. Né? A pessoa tem que saber, não vai perder a oportunidade dela. Então, isso é incrível. Tanto que, quando eu lancei esse primeiro método, e aí, óbvio, aquela coisa de vou fazer o piloto, vou testar, eu vendi assim, um atrás do outro, era um método que eu fazia 2 meses com cada mulher, e aí logo que eu lancei outro, todas as mulheres que fizeram, tô sem gravar, todas as mulheres que fizeram o primeiro comigo, quando eu lancei outro, compraram de novo. Então, assim, resultado. Falo que a recorrência, né, a gente fala aí sobre vários indicadores, vem de resultado, né, quanto a pessoa viu ali o resultado. Mas hoje eu tenho vários outros métodos. Eu lancei agora o método CEO, que é conexão, ecossistema e oportunidade, né? A mulher, ela quer começar pela oportunidade, ela quer ser interessada. Primeiro, ela tem que ser interessante. E aí vamos entender essa conexão, o que é importante para ela conectar com o público, o ecossistema, a força do que ela tem para ela ser mais intencional. Só que todo método tem muitas coisas, tem caminho, tem fluxo, tem etapas, tem pilares, tem exercício prático, né? E eu devo muito a isso, a Metanoia, a Mana Kay, que me treinaram muito também, assim, para ser essa líder educadora, assim, sabe? Método para mim é essencial, tanto para ensinar quanto para eu validar esses resultados concretos de cada negócio, de cada mulher ali. E o método, normalmente, para isso, né, ele sempre nasce até de alguma coisa empírica que você tem ali, que você foi construindo, né? A sua carreira toda
te trouxe nesse mar que você, olha, mulher, sou autêntica, me realizei, estou me realizando, né? Assim, como que eu vou ensinar isso, né? Veio do empírico que você acaba criando um método, mas não é uma coisa, de novo, acadêmica. A gente... É a mesma coisa do CEO, eu fiz CEO. É, Assim, quando eu fiz CEO, o que eu aprendi? Eu tinha que saber conectar o melhor do Alexandre da Formel, usar do ecossistema da Formel para mais rápido, as oportunidades, um cross, um co-brand, uma parceria estratégica. Ele não, tem gente que começa com a oportunidade, ela quer a primeira oportunidade. Só que ela encontra um caminho, uma estrutura, porque ela tem que chegar para que a oportunidade aconteça de uma forma mais fluida, mais funcional e bom para os dois lados. Então, o método é o como, né? É o que o Márcio falou, é o como eu fiz isso. Como que a Alexandre conseguiu chegar aqui? Como que ela entregou esse resultado? Como ela transformou isso? A gente serve e materializa o método, né? agora, assim, no final das contas, a gente também tem a pressão de sociedade, de amigos, de todo mundo, que é aquela pressão do sucesso. Tem sucesso no que você faz, né? O legal é que o seu método é mulher autêntica e realizada. Quando a gente fala de realizada, a gente está falando, pô, estou realizada, eu atingi aquilo que para mim é o meu sucesso. Né? Sucesso é algo muito subjetivo. Que eu posso olhar para a minha vida e falar, eu atingi meu sucesso. O outro aqui me olha e fala, atingiu nada. Né? Porque a gente tem opiniões diferentes do sucesso de cada um. Estava com um amigo outro dia conversando, eu falando para ele, nossa, cara, você tem isso, você está fazendo aquilo, olha que legal, que legal. E ele falou, mas eu sou julgado o tempo todo por outras pessoas próximas de mim, apontando o dedo, falando, eu não tenho aquilo, eu não consegui atingir o sucesso. Fala, gente, que absurdo, né? Então, assim, o sucesso é algo muito nosso. É como que você olha, então, para as mulheres, porque elas são pressionadas para ter sucesso, não é mais a mulher que... Pegar o exemplo da sua mãe, 5 filhos, tem um negócio, tem que cuidar, tem que deixar todo mundo feliz, né? E ainda tem que produzir empresa, ou eu estou empreendendo, ou eu sou uma executiva, sou cobrada por coisas. O que é o sucesso? Como que você ajuda a orientar, então, mostrar para a mulher o realizada, para esse gatilho do, atingiu o sucesso, então, tudo bem, o resto que vem não é, né, assim... Não, muito bom, ótima pergunta. Acho que esse é o ponto onde elas mais conseguem se conectar comigo, assim, no lado feminino. Eu deixo muito claro que o senso de sentimento de realização, a Alexandra se sente realizada, ele é cíclico. Então, por exemplo, vou materializar de uma forma muito real, tá? Hoje eu estou num processo de quê? De posicionar a Alexandra Casoni. A minha expectativa, os meus objetivos, ele precisa ser olhando o meu ciclo. Não adianta eu ficar buscando o teu ideal do que a Alexandra Casoni pode ser daqui a 1, 2, 3 anos. Então, por exemplo, se eu tenho um filho, eu sou recém-parida, eu estou com um filho lá de 1 mês, 2 meses de idade, de meses de vida. Qual é o meu momento? Qual é o seu sentimento? O que você precisa esperar de você? Que você tenha tempo de qualidade, que você se cuide, que você, se você tem como intenção aumentar, que você consiga tomar as melhores decisões, que consiga usar as melhores estratégias para ter um bom... a parte da alimentação, que você consiga ter uma boa recuperação. Então, a relação que eu trago para elas é: não olhe o externo como um parâmetro, uma referência para o seu sucesso, para a sua realização. É olhar in, não é out. E dentro de você, qual é o seu momento? A sua realização, ela tem que ser literalmente sobre o seu momento. Então, eu falo assim, se vocês ficam me olhando nas redes sociais, e o sentimento de vocês eu adoraria estar no lugar da Alexandra, adoraria estar no sucesso da Alexandra, como vocês sabem se vocês não sabem nada do que eu estou vivendo? Vocês só estão olhando a ponta do iceberg, você não sabe a minha relação, você não sabe meu tempo com meus filhos. Então, assim, eu tento trazer a realização para elas, não como um ideal, e sim sobre algo real, do que ela está vivendo. E quando elas começarem a entender, aí eu vou ensinando práticas e técnicas, como, por exemplo, então vamos definir seus inegociáveis e negociáveis dentro do seu momento. Porque se meu momento hoje dá muito all-in, como eu tive que fazer na Formel, na construção da minha marca, eu tenho que ter meus combinados com meu esposo, com meus filhos. Eles precisam saber o que eu estou passando, eles precisam comprar o projeto comigo. Porque se eu comprar e eu ver que eles não estão dentro comigo no mesmo barco, eu não vou ficar realizada. Eu vou ser cobrada, você vai jogar na cara que eu tô ausente ou que eu tô viajando demais. Só que se nós estamos alinhados sobre o mesmo objetivo, e eu falo, então quando estivermos juntos, isso aqui vai ser negociado. Eu não vou falar de trabalho, eu não vou acessar as redes sociais, eu não vou ser assim. Então eu começo a materializar. Então eu não lido no realizado sobre dinheiro. Eu falo, se realize no seu momento que você está passando e faça um bom ciclo. Honre o seu ciclo.
Se o seu ciclo é de crescimento, foca nele e grita, anuncia para o mundo que você precisa viver esse ciclo. Então, Márcio, eu acho que eu meio que trago também como se todo mundo está no mesmo lugar. Só que são momentos diferentes, são mulheres diferentes. Somos únicas, mas que todo mundo está no mesmo lugar, todo mundo tem seus desafios, todo mundo tem seus objetivos, e todo mundo quer sentir-se realizado. Falo muito da parte, né, da autoconfiança, da autoestima, o que isso provê, que a gente só vai conseguir avançar se ver esse progresso. Então, esse método é sempre de muito sucesso, assim, para todas as entrantes, assim, elas gostam muito, assim, como clareia para elas algumas coisas, assim, sabe? Traz uma clareza, assim. Então você está fazendo uma mentoria com a gente aqui, mas eu não vou pôr uma peruca não, tá? Eu vou manter aqui barbado, mas eu tô ouvindo você falar, os dois, eu tô ouvindo você falar, já tá fazendo aqui um primeiro teste, um piloto aqui com mentoria de homem. Tenho mentoradas, sem brincadeira, em nome dos meus filhos, que os maridos me ligam. Os maridos me ligam. Para agradecer, né? Não, eles falam, verdadeiramente, ela é uma mulher melhor, ela tá mais feliz, ela tá conseguindo se organizar mais, ela tá mais amorosa comigo. Vi um monte de mulher ficar reclamando do marido, eu falo, mas você só tá olhando o copo vazio, e você, como é que você é como esposa? Então, gente, vamos lá. Então, assim, tem tantas questões, por isso que eu falo que hoje, como eu não consigo ver um homem sentado dentro do meu grupo, eu consigo fazer negócio com homem. Eu sou junto com homem, eu tenho meus sócios, Flávio, Joel, Caio, são homens. Mas, enfim, tá vendo por que eu não consigo ver um homem ali sentado? Porque é muito para ela, entendeu? Não, mas tá valendo. Mas eu só finalizar aqui um ponto que eu peguei aqui, que eu acho que eu brinquei da mentoria, porque acho que me deu uma luz aqui, né? E a gente começar a olhar sucesso, não o sucesso, mas olhar em pequenos sucessos, né? Quebrar o negócio. Pequenos sucessos, um momento, diminuir o fator de sucesso, né? E pedacinhos. Muito bom, pequeno sucesso. Porque o grande sucesso é formado de pequenos sucessos. E ali no meio tem um pequeno fracasso que vai te preparar de novo, né? Para um não que você ouviu, que vai te preparar para um sim, né? Ele vai te formando um grande sucesso. Muito bom, obrigado pela mentoria. Obrada você pelo insight. Vocês sabem que a minha é preparar a mulher para o próximo nível dela, né? E o nível é justamente que ela tenha relevância no que ela está vivendo e que o próximo nível dela ela venha mais preparada e com mais respaldo, mais confiante. Então, é exatamente ter essa quebra aí de pequeno sucesso mesmo. Muito bom. Sem dúvida. Já que você falou, né, mulher é sempre mais sincera e tudo mais, eu vou colocar uma pergunta bônus aqui, fugir do nosso script, já que você também levantou a bola, falou de, né, um marido que ligou para você. Tem algum exemplo que você consiga e pode trazer? Claro, não precisa falar nomes nem nada, mas tem algum exemplo que você ficou assim realmente satisfeita com o resultado daquela mentorando que você teve, que passou com você? Tenho muitas, assim, eu tenho a grande maioria de me emocionar constantemente, assim, mas eu acho que os mais impactantes até hoje, que eu sei que vão vir outros, mas até agora, eu acho que é o se reconhecer e o nascer, assim, de receber, eu renasci, assim. Sou uma nova mulher, eu sou uma nova mãe, eu sou uma nova empresária, e aí ela começa a trazer todos os dados e fatos de resultado no seu negócio, no seu relacionamento. Então, assim, essa palavra, assim, eu renasci, e falar, poxa, eu fui parte disso, né, eu pude, né, fazer parte dessa etapa importante, de marcar muito, assim, sabe? E eu acho que um outro, deixaria só mais um, que esse último encontro que eu fiz presencial agora, porque o escopo da mentoria são vários encontros presenciais, online, e no presencial é sempre muito profundo, né, a gente tem muita troca, tá muito junto, são 2 dias intensos e tal, onde mais da metade vieram me falar, assim, que, assim, eu pedi, olha só isso, estava pedindo para Deus por essa situação, e quando encontro você, e hoje eu sei da resposta, assim, como você transformou minha vida. Eu falo que eu sou uma agente transformadora, né, desde nova, assim, tudo que eu ponho a mão, eu ponho com amor, eu ponho com muito comprometimento e as coisas acontecem. E eu me comprometo muito com elas, então eu falo, quanto mais vocês me deixarem participar dos seus desafios, seus objetivos, das oportunidades que tem com você, mais eu vou me comprometer.
Então, acho que eu só consigo também esse resultado, e elas, porque elas participam e eu me comprometo, então é uma via de mão dupla e nunca ninguém faria nada sozinho, né? Então, acho que... Mas são inúmeros relatos de números de transformação, impacto de dobrar o faturamento em curto prazo, mas eu tô falando mais um lado até renascer para mim, assim, é algo... foi muito impactante, assim, eu recebi isso de 2 mulheres. Profundo, né? Profundo, é uma transformação de vida, não só de carreira, né? Você está falando do lado pessoal e profissional, né? Exato. Mas são inúmeros, inúmeros. Teve algumas que, de uma reunião, assim, a gente está no encontro, porque eu tenho trabalho também individual, assim, para elas precisam de montam num projeto, Alê, você consegue validar, me aconselhar, o que você acha, como é que tá, etc. E aí sempre acontece, esse encontro já valeu, porque eu paguei mentoria, não precisava, estava para mim já tá fechado, já tá pago, assim. Então eu falo, poxa, eu acho que essa é uma resposta que vem assim, eu faço sempre, todo instante, com a melhor intenção. Quer colaborar, quer provocar e é promover ela, né, desse ciclo, assim, dessas angústias, enfim. E é muito bom, né, você empreender e liderar, ter com quem contar, né, acho que isso é um privilégio para quem tem, né. Obrigado, Alexandre. Eu vou fazer hoje o papel do timekeeper aqui, está chegando no final. Agradeço demais, acho que assim, o seu trabalho é extremamente necessário. Quero pegar esse vídeo aqui, tentar mandar para um monte de gente, divulgar. Esse vai ter que ir para um monte de mulher, divulgar. Não é só porque você precisa de cliente, não, é porque você precisa ajudar mesmo, de muita mulher precisa, né? Eu me senti ajudado aqui também, não sou mulher, mas eu me senti ajudado, tá valendo também, mas vou divulgar o máximo. Cara, obrigado demais, Alexandre, obrigado mesmo, parabéns pela sua trajetória, ela é inspiradora, parabéns aí pelo o seu movimento, largar tudo, largar entre aspas, mas assim, deixar e focar em outra coisa, olhar para as pessoas, não é comum achar isso, não. Parabéns, isso que faz você ser diferente também, parabéns, parabéns mesmo, muito sucesso, muito mais sucesso que eu sei que você já está tendo também, se realizando, tá bom? Obrigado mesmo. Muito bom, eu que agradeço. É sempre muito bom usar assim, um canal como esse, né? Acho que o debate no café vem com essa proposta, né? Seria algo, um bate-papo mesmo, e foi gostoso. Eu ficaria aqui muito mais tempo. E eu acho que eu falo que eu nasci para isso, então usar também desse poder aí da comunicação. E agradecer a oportunidade, o contato, e que a gente possa ter aí mais e mais encontros. Amém. Alexandra, super obrigado, realmente mais uma aula, essa é a proposta nossa no Debate no Café, disseminar conhecimento, eu também aqui anotando coisas sem parar e aprendendo, né, espero que quem tenha ficado conosco até agora tenha adorado também, assim como o Márcio já comentou e eu adoramos esse episódio. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo e na descrição do áudio também toda a forma de poder acessar a Alexandra, né? Se quem quiser a mentoria com ela, vai ter aqui os links e tudo mais. E também deixe para contribuir conosco, né? Deixe seu like, siga a gente, deixe comentários, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ser interessante ter uma mentoria com a Alexandra. E a gente se vê no próximo Debate no Café. Até mais. Até. Tchau, tchau, todo mundo. Obrigado. E come chocolatezinho da Flormel, que é bom, viu? É o mais vendido do Brasil. Então tá bom. Um abraço. Tchau, tchau pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.